50 mais. Meu nome é Nathalie Matos, corretora de imóveis, e eu estou aqui hoje com a doutora Samira Arnius, especialista do direito imobiliário. Nós vamos estar aqui hoje abordando um assunto super importante, que com certeza pode ser um caso que você esteja passando atualmente. Vou pedir para a doutora Samira se apresentar. Olá, Nathalie. Olá a todos que acompanham o podcast da Rede Sempre. E estou aqui, na condição de especialista em direito imobiliário para esclarecer alguns pontos aí do case que você vai trazer para nós. Vamos aprender um pouco sobre esse assunto hoje. Vamos sim. E vamos começar, falando sobre o caso, que é o seguinte. Uma propriedade ela foi vendida e demorou de se passar a escritura no nome do novo comprador. E aí, doutora, este proprietário, ele falece. Ou seja, não foi passada a escritura para o comprador faleceu, a esposa do dono continuou viva e ela precisou fazer a regularização desse imóvel, certo? Quando houve o início da regularização, soube que o marido dela, tinha uma dívida. E aí, o imóvel, de repente, poderia ficar dentro do cálculo da dívida que ela seria responsável, Porque assim acontece ali, não é isso? Neste caso, nesse cenário, o que esta proprietária, esta viúva hoje, poderia fazer para ter esse imóvel regularizado de uma forma ok? E se existe a possibilidade dessa dívida não ser herdada por ela? Isso pode acontecer? Nathalie, veja bem, esse caso acontece no cotidiano, da maioria das famílias. Quando a pessoa adquire um imóvel e não faz a lavratura da escritura pública e não leva a registro, Então, esse caso tem algumas questões aí particulares que a gente fala que na prática a gente só pode falar 100% do caso quando a gente analisa a documentação. Após analisar a documentação é que a gente vai realmente fazer um diagnóstico daquela situação, em qual caminho, traçar e tal. Mas, respondendo de acordo com os dados que você traz, o que aconteceu? Esse imóvel, ele já estava na posse do falecido, enquanto ainda vivo, adquiriu o imóvel, estava na posse da família dele. A posse também tem o seu valor, só que ela não está registrada no cartório de imóveis, certo? Então, ele, no momento, ele é um possuidor, ele não é o proprietário, Nós temos uma frase que fala o seguinte: só é proprietário quem registra. Então, quem leva o imóvel para o registro público, que é o cartório de registro de imóveis, que vai dar publicidade para aquela transação e todos saberão de quem é a propriedade. Porém, quando nós temos aí um cenário de uma dívida e que qual seria a primeira providência da viúva nesse caso? Abrir o inventário. Abrir o inventário, nós temos um prazo de 2 meses no estado da Bahia, que na verdade o nosso código traz isso, 2 meses, e no estado da Bahia você não pode ultrapassar isso porque você vai ter uma multa devida por aquele atraso. Mas ela tinha a posse desse imóvel e ela fez uma transmissão desse imóvel quando ela descobriu que ele tinha deixado essa dívida, certo? Sim. Ou seja, já tinham credores na fila para receber algum valor de dívida dele, certo? Então, o que é que nós temos aí? Na verdade, na prática, nós tivemos aí uma fraude contra credores. Por quê? O que a viúva fez? Ela simplesmente transferiu esse imóvel, Sim. não foi? Ela transferiu esse imóvel para a sua filha. Isso. Ou seja, fez aí uma questão que pode ser rastreado? Pode, Porque ele já tinha posse daquele imóvel. Ele não vai ser um imóvel que vai ser penhorado na matrícula porque ele não foi regularizado. Sim. Certo? Mas não vai ter um lastro ali para dar origem daquela compra, ou então vai ser realizada ali uma doação daquele imóvel para aquela filha, para a filha. Na verdade, infelizmente, a gente não vai ter como
o credor ele não vai ter como buscar esse imóvel na matrícula e nenhuma ação judicial para bloqueio de matrícula porque ele não foi registrado. Certo. Mas houve ali uma doação enquanto tinha ali uma discussão de uma dívida. Entendi. Então, ali pode rastrear essa venda, até porque existe hoje uma transação bancária, né? As transações bancárias, elas comprovam isso, né? A movimentação financeira. Então, se isso for realmente descoberto, que ele foi feita essa compra, depositou na conta de alguém. Então, existe um contrato particular. Esse contrato particular, se ele for registrado no cartório de títulos e documentos, ele tem uma publicidade. Se ele não foi, ninguém vai ficar sabendo, né? Vamos dizer assim, ninguém vai ficar sabendo, teoricamente, que essa venda foi realizada. Então, infelizmente, os credores aí, eles vão ficar prejudicados, né? Não vão conseguir nesse primeiro momento, descobrir se o falecido deixou o patrimônio. E essa filha, ela vai, na verdade, ter esse imóvel no nome dela, vai lavrar a escritura pública, vai, né, pode até Dar continuidade. dar continuidade. Mas aí tem que ver realmente se quem estava no cartório de imóveis realmente é a pessoa que estava no registro, se foi essa mesma pessoa que vendeu para o pai dela. Porque existe muito aquela questão de vários contratos particulares, né? Uma pessoa vende para outra, que vende para outra, e esse contrato particular, ele nunca chega a ser lavrado em escritura pública. Inclusive, dentro desse contexto, trazendo aí a figura do antigo proprietário, né? Sim. Foi um imóvel antigo, foi um contrato feito com bastante tempo, já tem assim, mais ou menos 40 anos a venda da casa, né? Sim. Foi passada para a viúva. E a gente também não sabia se existia ainda a pessoa viva. Sim. Que no momento era uma preocupação, vendedor. Né, que o vendedor ainda estivesse. Então, realmente teve que haver aí um estudo sucessório, né? Sim. Para que pesquisa, né? Para que identificasse o antigo proprietário, para que a partir disso regularizasse essa documentação. Caso esse antigo proprietário não estivesse mais vivo hoje, essa situação ela ficaria mais complexa ou conseguiria resolver de forma tranquila? Tem alguma nomeação de documentação cartorial que a gente consiga fazer? Ou o processo é mais complicado? Explica pra gente. O mais complicado aí realmente é você encontrar pelo menos a família desse vendedor. Né, para saber se foi aberto o inventário, para saber se foi ali nomeado inventariante. Sim. E esse inventariante, se esse vendedor realmente estiver na matrícula daquele imóvel, esse inventariante terá poderes para assinar a escritura pública de compra e venda para essa nova família, para a família dos compradores. Então, o instrumento adequado é a nomeação de inventariante, dá poderes para que o inventariante assine a escritura de compra e venda de um imóvel que foi adquirido em vida. Sim. Então, aí faz toda a regularização. Isso aí aquele primeiro ponto que a gente respondeu, já tinha a viúva resolveria de uma forma, né? Faria a doação mas assim, mesmo que ela fizesse a doação, ela teria que resolver a questão do inventário. Né? Porque como a proprietária era ela e o falecido, então ela não pode fazer a doação ela sozinha fazendo a doação. Tem que trazer ali a figura do falecido, primeiro fazer o inventário, resolver a questão da herança e da meação dela, para que esse imóvel ela possa doar dentro daquela outra parte dela para a filha. Então, mas mesmo assim, com todos esses cuidados, né? Porque já tinha uma dívida e tal. Se a pessoa transferir o patrimônio enquanto existe uma dívida, ela comete uma fraude contra credores. Se ela transferir o patrimônio quando já existe uma cobrança judicial dessa dívida, aí vai incidir uma fraude contra a execução. Uma fraude à execução, né? Então, a gente não tem muito para onde correr, justamente porque existem os instrumentos, né, adequados, as ações adequadas. Então, as pessoas realmente elas vão buscar, os credores eles vão buscar seus créditos, né? Então,
A questão da regularização após o falecimento é essa. Se o vendedor, se for encontrada a família do vendedor e tiver ali sido nomeado, ou se não tivesse aberto o inventário, apenas nomeia o inventariante para aquela função Sim, específica de assinar, porque na verdade os compradores já têm o direito para a escritura pública, né? sim, sim. Eles têm o direito. E o que vendeu tem o dever. Se cumprir outros requisitos, por exemplo, se cumprir o requisito da adjudicação compulsória, a pessoa não achar a família, mas tiver toda a comprovação de que foi quitado o imóvel tem matrícula, quem vendeu foi quem está lá na matrícula. Então, se cumprir os requisitos da adjudicação compulsória, ajuiza-se a ação ou resolve via extrajudicial no cartório de notas a questão da adjudicação compulsória, que é a obrigação do vendedor, né, passar lavrar a escritura pública. Então, com a documentação adequada e tudo certinho, que é muito difícil acontecer, muito difícil a gente encontrar uma documentação toda bonitinha, redondinha. Aí a gente faz a adjudicação compulsória, que já veio por extrajudicial para facilitar, né? Sim. Fica mais fácil, mais A prático. gente percebe com tudo isso que cada caso é um caso, tem muitas ramificações no processo. E a gente percebe a necessidade de um profissional para que oriente e procure o melhor caminho a ser seguido, porque não são processos fáceis, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir desenrolar, Isso. desmembrar da forma correta, né, esse Exato. processo. Então, é importante que vocês tenham atenção nessas questões, porque a doutora Samira é uma profissional excepcional e está aqui para resolver esses casos, tá bom? Agradeço a você a presença, espero que você tenha gostado. Agradeço aqui o apoio da minha querida diretora Patrícia Lange, maravilhosa. E eu, em breve, volto a falar com vocês.